Vocês se lembram que há um tempo atrás a gente fez um vídeo, né, Carol, falando um pouco da questão da reencarnação, por que que pessoas vêm para a Terra, nascem crianças, por exemplo, com doenças congênitas, partem tão cedo, deixando a família assim, com o coração partido, ou por que tem pessoas que às vezes têm uma vida tão abastada financeiramente, né, sobrando tanta qualidade de vida e outras, infelizmente, o contrário. Muito sofrimento, com muita escassez. A gente, né, falou bastante, né, a gente começou o vídeo falando, trazendo essas reflexões, né, Carol? E naquela ocasião a gente falou a respeito da reencarnação. E hoje a gente gostaria de aprofundar um pouquinho mais nesse tema, para que fique muito claro que existe uma lei que rege todo esse processo. Nada é por acaso e nós somos os artífices, os principais responsáveis pela nossa vida. E como que a gente faz para modificar trajetórias ou para fazer uma trajetória que nos leve a mais abundância, a mais saúde, a mais alegria? Você quer saber mais sobre isso? Então, vem Vem com com a a gente. gente. Muito bem, então, pessoal. Então, antes que a gente vá acabar se debruçando, né, agora sobre o tópico da lei de ação e reação, causa e efeito, vários nomes, né? A gente queria fazer um convite para vocês, para quem gosta do canal, para quem gosta do conteúdo, para que se subscreva, dá um like, comente do que você acha, né, do conteúdo. Se você quiser dar outras ideias para os outros vídeos, a gente ficaria muito, muito, muito grata se vocês pudessem também compartilhar um pouco da ideia de vocês, a opinião de vocês, porque a gente também é alimentada, na verdade, né, Carol, por essa troca. Então, Aliás, esse vídeo vem exatamente de uma sugestão, né? exato, é verdade. A gente está fazendo ele justamente por causa de uma sugestão que a gente recebeu e Isso. é fantástico porque quando a gente recebeu a sugestão ainda não tinha sido feita a publicação do do vídeo sobre reencarnação e os assuntos realmente se encaixam de uma forma muito perfeita. Com Então, certeza. definitivamente, caso você ainda não tenha visto o nosso vídeo sobre reencarnação, fica aqui o convite, dá uma olhadinha lá. Ou depois desse, eu acho que a ordem não vai Eles se alterar os complementam. fatores, mas eles com certeza se complementam, então fica aqui o convite. Muito bem. Carol, eu acho que para começar esse vídeo, existe a necessidade de colocar algumas. De fazer alguns esclarecimentos, principalmente acerca de uma entidade Ou que a gente tem muito com a presente, letra ultra mega maiúscula. muito presente na nossa vida todos os dias, e que assim, eu creio ser importante a gente quebrar alguns paradigmas a respeito de Deus, né? De Deus. O que é, quem é, como, quando, né? Não estou aqui para responder nenhuma dessas perguntas, porém, Né? Com muita humildade, a gente vai trazer sim muitas reflexões, Carol, com porque certeza. você falou, você atingiu na mosca. A gente está aqui também para quebrar muitos paradigmas que determinam e determinou e ainda nos determinam de certa forma, direta e indiretamente, nos condicionam. Nos condiciona, acho Né? que essa é a palavra. Porque a gente vem de muitos condicionamentos, pensando que agora, né, há 30 anos mais ou menos, que a Igreja Católica está começando a perder força, o cristianismo ainda é muito forte, a gente, como tendo nascido aqui num país, lá num país cristão, aqui na Alemanha também cristão, então a gente é muito condicionado ainda por muitos ensinamentos e muitas informações que são trazidas para a gente desde criança. Obviamente que a gente pode ter aí entre aquelas pessoas que estão assistindo a gente, pessoas que têm a mente mais aberta, que já veem o assunto de uma forma diferente, mas hoje o convite é para todos aqueles que veem Deus como aquele Senhor sentado no trono, barbinha branca, o cajadinho, e que fala: você pecou, você agora vai sofrer isso pelo seu pecado, né? Lembrando que um pouquinho do ensinamento, das informações que são trazidas para nós pelos espíritos através da codificação, né, do espiritismo, que quando é perguntado a respeito de Deus, quem era Deus, né? E é essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E quando a gente se confronta com a ideia desse Deus como causa suprema, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, e faz uma comparação, por exemplo, conosco mesmo,
realmente a gente começa a perceber, ou deveria começar a perceber, o que é efetivamente esse ser. Porque o nosso erro até hoje é trazê-lo para o nosso nível e imaginar um ser que, por raiva, ou por vingança, ou pelo seu bel prazer, decide fazer X, Y ou Z. E uma das coisas mais importantes para ficar muito clara para a gente é a ordem. É a ordem que emana desse Deus. Deus é ordem absoluta e ele é o primeiro, ele, entre aspas, é o primeiro a se subordinar a essa ordem. Então, não é como nos governos corruptos ou nas gestões corruptas de empresas que o responsável pela empresa diz faça assim, mas ele mesmo não faz como deveria ser feito. Ele quer que todo mundo siga a cartilha X, mas quando é a vez dele, ao invés dele ir de classe econômica, a gente no mundo corporativo vê muito isso, para viagens, né, a trabalho, a gente tem uma viagem a partir de tantas horas que a gente poderia, sei lá, pegar a classe executiva. Mas o dono da empresa, ele viaja de primeira classe sempre, não importa se é uma viagem de 1 hora, se é uma viagem de 10 horas. Então, não existe uma consistência entre o que ele prega e o que ele faz. Obviamente que no mundo materialista em que a gente está, isso é não só aceitável, as pessoas querem chegar a esse patamar justamente para poder fazer a mesma coisa. Só que Deus, ele sai completamente dessa nossa analogia agora, porque ele é o primeiro que viajaria de classe econômica se ele dissesse que é para as pessoas viajarem de classe econômica na empresa dele. Então, essa questão da ordem é muito importante. A questão do amor incondicional. Ele é a fonte de todo o amor. E aí a gente tem ideias muito errôneas do que é o amor, a gente ainda confunde ciúmes com amor, a gente ainda confunde posse com amor. Isso não é amor. Isso está num outro patamar, mas está dentro do nosso nível evolutivo. É o que a gente é capaz hoje escala emocional que a gente consegue acessar. É o que a gente é capaz de acessar hoje. Porém, a gente sempre toca no exemplo da mãe como sendo o ser que atualmente seria o mais capaz de sentir um amor incondicional, de forma a realmente... O que é incondicional? É não esperar nada em troca. Né? É você realmente amar sem esperar o retorno do ser amado. Mas mesmo a mãe, obviamente, ela quer que o filho sorria para ela quer que o filho a abrace, ela quer receber a demonstração de afeto. Então, assim, imagina esse ser que ele dá a você de forma misericordiosa, de forma que vem dessa graça divina, independente se você é um assassino, se você é um santo, se você acabou de nascer ou se você já está há muitos anos na vida, se você... Ele não te pergunta, ele te dá. É como o sol que está brilhando sobre todos nós, independente de quem a gente é. Então, em primeiro lugar, eu acho que essa é uma das grandes quebras de paradigma que a gente tem que fazer, porque, em considerando isso, a gente vai se conscientizar de que as dores, as tribulações, as doenças, os insucessos, eles não vêm de Deus. Não vem, não é Deus que está nos castigando. Não é castigo pelo nosso pecado. Não é porque ele acha que a Carol tem um cabelo mais bonito, então por isso a outra Carol que vai receber, ele não é parcial. Em nenhuma hipótese. E se a gente crê nisso, faz com que a gente tenha uma segurança muito grande de que as coisas que vão acontecer com a gente, elas só acontecem por algum motivo. Então, se qualquer coisa que venha, com a qual eu venha me deparar na minha vida, seja uma dor, seja uma queda, seja um insucesso, seja uma doença,
não está vindo de Deus, está vindo da lei de Deus, que é uma diferença muito grande. Afinal de contas, a gente falou da ordem, existe uma ordem no universo, e essa ordem, ela se demonstra no nosso nível em forma de lei. Lei de ação e reação, ou de causa e efeito, como a gente conhece. Que é uma lei, inclusive, de Newton, né? A física traz para a gente, no nosso nível de materialidade em que a gente vive, existe essa lei, e existe também o hermetismo que fala, né? Exato, uma das leis herméticas, fala justamente da causa e do efeito, né? E também puxando a questão hermética como em cima, tanto em cima quanto embaixo, ou seja, a nossa experiência aqui reflete essa lei, enfim, essa essência que nos permeia. E, de fato, nós não somos aqui vítimas de uma força divina castigadora, punitiva. Na verdade, nós somos sempre fruto, resultado de nossas próprias escolhas e ações, porque somos, acima de tudo, seres aptos a fazer escolhas. E toda escolha gera uma consequência, toda ação gera uma reação. Fisicamente falando, se eu movo, se eu faço uma força, o objeto se move. É isso que Newton queria dizer, né? Então, quando eu emprego uma força num objeto, ele vai responder àquela força que ele recebe. Nada no universo foge a isso, não tem como fugir a isso, né? Tudo que se experiencia, tudo aquilo que se vê realizar, ela é fruto de uma causa, né? Então, é uma lei que não tem como a gente se fugir, se dissociar. E ela é, nesse aspecto, absolutamente imparcial, né? Ela não vai ser parcial com a Carol, comigo, com o que quer que seja, uma lei imparcial, mas absolutamente, acima de tudo, misericordiosa, porque a gente vai se debruçar mais sobre isso hoje. Estamos aqui para justamente transcender essa dualidade, Carol, mas a gente vai entrar mais em detalhes agora daqui para frente. Uma pergunta, talvez, Carol. Dentro do cristianismo, você mencionou o cristianismo, né, Carol? Muitas pessoas também se perguntam, se questionam assim, o papel de Jesus nisso, o papel de Jesus como Salvador, aquele que vai nos tirar, nos limpar do pedágio dos pecados, tira os pecados do mundo. Né? O que dá para a gente falar nesse contexto? Eu acho que essa ideia que ficou impregnada e ainda está impregnada no nosso comodismo, na verdade, porque é muito cômodo a gente se imaginar indo para a igreja, confessando os nossos pecados, recebendo lá uma unção, sei lá, ou perdão, né? Não só o perdão, mas assim, você recebe lá uma penitência, né? Então você tem que fazer lá 3 Ave Marias, 4 Pai Nossos, ou um rosário, e você está perdoado. É muito cômodo e, obviamente, para a época em que isso foi institucionalizado, era muito útil, né? Porque as pessoas matavam, as pessoas roubavam, as pessoas traíam, e nas trocas financeiras, inclusive com a própria igreja, que dependia de muitos desses senhores ricos, né? Dos reis do mundo, havia-se uma necessidade de toma lá da cá, de uma troca de favores. E aí eu posso matar cidades, vilas, mulheres, crianças, só que eu vou lá no Papa, a sumidade, e o Papa me perdoa e tá tudo certo. Eu continuo a minha vida, né? Um parênteses até, Carol, hoje em dia a gente vê muito isso, existem algumas práticas religiosas em que as pessoas, é como se basicamente estivessem comprando um terreninho no céu, né? Através do dízimo ou, enfim, a contribuição financeira que faz para a comunidade religiosa que pertence. Que, assim, uma coisa é você querer fazer a doação de um valor para a construção daquela instituição, para o bem coletivo, e são as pessoas, os dirigentes daquelas religiões, usarem isso de fato para o bem coletivo. Outra coisa é o financiamento de uma outra instituição que é para salvaguardar interesses próprios. A gente não vai tratar disso aqui hoje, mas assim, o quanto é cômodo, como você falou, é muito cômodo. Isso é praticado até hoje por muitos. Assim, eu vou estar ali pagando o meu dízimozinho e ali eu já estou agora estou perdoada, estou bem, está tudo certo, estou garantida. Não é bem assim. Então, a gente vive a gente já falou, num mundo de provas e expiações, e dentro do plano de provas e expiações existe um espectro de evolução aqui dentro, né? Desde o mais inferior, ou seja, aquele que
ainda precisa aprender muito em nível intelectual e em nível moral, até o limiar onde já está havendo uma transição, a pessoa está com o pé meio lá, meio cá. E essas são situações necessárias ainda para muitas pessoas, né? Muitas pessoas aprendem ainda só desse jeito, só na materialidade, só no toma lá da cá, só entendem essa linguagem. Mas é um caminho ascendente que as pessoas fazem, né? E que eventualmente vai se chegar a lei. É isso que é o bonito da lei. A lei, ela nos ensina por nós mesmos. Até porque, né, Carol, a gente pratica isso também, na real. A gente está numa relação conjugal, numa relação familiar, numa relação de trabalho. Não existe um sentimento puro, único, exclusivo, não, eu quero somente o bem. A gente se confronta com esses nossos lados obscuros. A gente é luz e sombra. Nós temos esses dois lados. Mas é aí que é a questão dos aprendizados, né, das nossas escolhas, do livre-arbítrio, né? Não, a gente vai conversar um pouquinho sobre o livre-arbítrio e o determinismo, acho que talvez seja uma ponte legal. Então, assim, eu acho que essas reflexões que a gente quer trazer para vocês, então, mesmo as pessoas que às vezes a gente vê que praticam o mínimo, na verdade, todos estamos nessa mesma faixa vibracional, galera, senão a gente não estaria aqui na Terra, encarnando aqui, né? Vamos falar bem a verdade. A gente se confronta com essa questão do toma lá da cá com muita frequência. Então, mas uma coisa é quando a gente toma consciência da existência dessa lei. Aí que é o convite que a gente está querendo fazer com o vídeo de hoje também. Que nós tomamos consciência dessa lei para que a gente possa, de fato, conscientemente trabalhar para tirar o melhor dela, extrair o melhor dela, para que a gente possa vincular ela e impulsionar o nosso crescimento e a nossa evolução através dela. Sem dúvida. Aliás, pegando então esse gancho para a gente falar um pouco a respeito do livre-arbítrio em si, muito se fala a respeito do livre-arbítrio e realmente ele é uma das heranças que a gente traz como portadores da centelha divina, né? Nós somos centelha divina, nós fomos, como já dissemos, emanados do Pai, de Deus, do Criador, da fonte, e como tais, a gente carrega dentro de nós várias potencialidades. Uma dessas potencialidades é efetivamente o uso do nosso livre-arbítrio. Só que a gente precisa fazer aí, obviamente, um parênteses sobre a questão do livre-arbítrio e do determinismo, fatalidade, ou como a gente queira falar, destino, né? Porque as pessoas veem as duas coisas como contraditórias. Como que pode haver livre-arbítrio, sendo que existe destino, determinismo, fatalidades e tudo mais, né? Quando, na verdade, uma coisa é absolutamente a consequência da outra, né? Tudo começa justamente com o livre-arbítrio. Então, tudo começa na vontade. A vontade gera um pensamento, o pensamento gera uma atitude, a atitude gera um hábito, o hábito gera personalidade, a personalidade gera o destino da pessoa, gera as ações que a pessoa... O conjunto daquilo que faz aquela personalidade vai fazer com que a pessoa atinja um determinado destino, né? Então, o que acontece? O determinismo ou a fatalidade é só, como eu disse, a consequência do livre-arbítrio utilizado. Então, começou lá na vontade, eu tive vontade de fazer determinada coisa. E isso é um ponto importantíssimo para a gente levar em consideração. Se vocês assistiram ao nosso vídeo anterior sobre a visão remota, a gente fala dos arquivos acásticos ou do campo de informação. E uma coisa importantíssima, e isso Jesus fala também lá nos evangelhos, é que a intenção é tão forte quanto um ato. Porque, às vezes, a pessoa só não agiu por falta de oportunidade. Ela teria feito uma determinada coisa. Só que a oportunidade não surgiu e por isso que ela não fez. Então, muitas vezes, a própria intenção faz com que, então, a gente venha a receber da lei as consequências daquilo que poderíamos ter feito. Obviamente que uma coisa efetivamente feita, né, realizada no material, tem um peso maior do que apenas uma intenção. Porém, não se esqueçam de que nós não estamos sozinhos no mundo. E aí a minha intenção, energeticamente,
ela se junta à intenção energeticamente de outras pessoas e faz com que esse campo dessa intenção, vamos falar de campo porque eu acho interessante, vamos dizer que a gente esteja aqui falando de roubar. Eu só não roubei porque eu não tive a oportunidade, mas eu já tinha até feito os planos do que eu ia fazer. Eu estou alimentando esse campo que está alimentando outras pessoas que se ligam a ele. Ou seja, ao invés de eu estar ajudando a que essa ideia acabe, que isso não venha mais a acontecer, eu estou alimentando um campo que está alimentando outras pessoas. Ou seja, a intenção é realmente muito importante. E aí, nesse aspecto, de novo, voltando à questão do livre-arbítrio e determinismo, hoje, no presente, eu estou vivendo as consequências do meu livre-arbítrio utilizado no passado. Estamos aqui falando de reencarnação. Obviamente que eu posso estar vivendo hoje consequências de coisas que eu nessa vida fiz. Isso pode acontecer. Porém, às vezes a gente olha para trás nessa vida e não encontra motivo. A gente fala, poxa vida, mas eu fui uma boa filha, eu fui um bom filho, eu fiz os meus deveres, eu não roubei, eu não matei. E às vezes a gente é muito condescendente com a gente mesmo, né? Às vezes a gente fez sim muita coisa errada, mas a gente não admite. Mas vamos dizer que a gente realmente viva uma vida reta, pelo menos para os nossos padrões, e a gente não encontra nessa vida a motivação para estar sofrendo determinada coisa. Então, a gente tem que ir para trás. A gente precisa ir para trás, porque se a gente já estabeleceu que a reencarnação é um fato, então ela se solidarizam uma com a outra, se conectam uma com a outra. A ação do passado vai receber hoje a reação, assim como o que eu estou plantando hoje, eu vou colher lá no futuro. Então, essa entra muito da nossa necessidade de estar consciente do que a gente está fazendo hoje para o que a gente vai receber no futuro. Sabe que uma das frases mais lindas que eu acho, que mais somatizam, que trazem essa essência, é aquela passagem do livro do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu acho que essa frase, ela traz a essência. E não adianta, Carol, você falou, por exemplo, de exemplos onde a gente acredita que a gente somos boas pessoas e como pode acontecer esses fatos comigo. Poxa, mas agora pensa numa criança, num bebê que nasce já com alguma situação e acaba partindo. De fato, a gente já se debruçou no vídeo de reencarnação falando da justiça divina, onde que está atrás disso. E como a gente falou no vídeo da reencarnação também, que já está sendo comprovado cientificamente a reencarnação, de fato, deve se voltar para trás. E às vezes eu fico me perguntando o quão atrás se pode voltar. Muito, muito. Porque tudo existe, a gente falou também do vídeo da física quântica, das partículas que elas estão conectadas umas com as outras. Então, tudo é absolutamente conectado. Então, reencarnações passadas antiguíssimas, na verdade, podem estar reverberando as minhas atitudes lá atrás até agora nos meus efeitos, na minha realidade. Então, a gente está tão limitado, a gente tem, então, o grande e famoso chamado véu, o esquecimento, que a gente vai falar aqui, né, agora, que é responsável por a gente se desconectar disso, para que a gente possa viver o agora, a gente vai falar sobre isso. Mas, então, pode ir muito, muito, muito para trás. Falando, então, agora do véu, Carol, do esquecimento, qual é o papel disso? Por que a gente se esquece de tudo? Por que a gente... Né? Algumas pessoas se recordam, poucas, mas algumas pessoas conseguem se recordar, o que é muito interessante, mas a maioria absoluta não se recorda. O que você pode falar um pouquinho? Acho que o que você acha disso? Fala a sua opinião. A minha opinião? Ah, lá vem. Aí, estão jogando a fogueira agora, né? Carol, eu acho assim, olha, se você fosse para ir para uma escola, vamos dizer que a Terra é uma escola, certo? Estamos aqui na Terra, a Terra é uma escola, a gente veio aqui para evoluir, para aprender lições, certo? Se você já ganhasse a gente vai fazer uma prova. A gente já ganhasse a cola inteira das alternativas que a gente tem que colocar nas perguntas de 1 a 10. A primeira é A, a segunda é C, a terceira é E, e assim por diante. E eu vou lá e faço a prova, entrego o professor, eu ganho 10. Eu aprendi alguma coisa? Então, se eu já tenho as respostas, se eu já tenho a lembrança do que eu fiz, eu não vou aprender. Eu, obviamente, vou estar condicionada a agir de uma maneira, porque eu vou estar com receio de repetir o padrão, o que quer que seja. Eu não vou aprender. Então, eu acho que o esquecimento é uma das maiores, se não a maior misericórdia que essa fonte criadora nos proporcionou, que é
para você, de fato, experienciar e aprender, meu filho, minha filha. Boa analogia. É. Eu diria ainda uma outra coisa, porque eu acho que se a gente for pensar no que a gente já foi capaz de fazer no passado, né? Vamos imaginar em tendo sido, sei lá, vítimas de um latrocínio, a gente estava no auge da nossa vida, com filhos pequenos, né? Indo bem no trabalho, prestes a ganhar uma promoção, e tudo dando certo, acabamos de comprar nossa casa, e temos uma viagem planejada no final do ano, e aí vem alguém e mata a gente. E acaba com o sonho, acaba com tudo. E se bobear ainda antes de matar, faz alguma outra bobagem na nossa frente, e a gente cria por essa pessoa que nos matou um asco, uma raiva, um ódio profundo, né? Imagina essa situação. E aí, o que acontece? A lei, como eu disse, ela vai sempre fazer com que a gente se confronte com determinadas situações para aprendizado, para elevação, para evolução. E o que é muito comum de acontecer é a gente vai para o plano espiritual e estando lá, quando a gente está no plano espiritual, a gente tem uma abertura maior de informações, né? A gente, em primeiro lugar, porque a gente se percebe vivo depois de morto, vamos colocar assim, né? A vida real é lá, na verdade, né? Justamente. Spoiler. E estando lá e percebendo, né, como que as coisas se dão, a gente então com uma visão mais abrangente de tudo, ganha uma capacidade um pouco maior de entender o porquê das situações e aceitar o perdão quando alguém vem e pede, por exemplo, esse assassino viesse a mim e pedisse perdão, por exemplo, eu estaria mais apta a perdoá-lo estando lá do que eu estaria aqui com mais conhecimento da situação, porque provavelmente eu já tinha feito alguma coisa para essa pessoa ou para alguma pessoa numa situação similar e tudo mais. Enfim, e aí lá a gente faz um acordo e fala, olha, então a gente vai renascer, né? Como mãe e filho, por exemplo. Eu venho como mãe do assassino, por exemplo. Como que eu seria capaz de amar essa pessoa de forma o mais incondicional possível, né? Dentro daquilo que a gente está aprendendo, que a gente, né? O nosso objetivo é aprender a amar efetivamente. Como que eu aprenderia a amar essa pessoa sabendo o que ela fez para mim e para minha família no passado, ainda que eu tenha aceitado perdoá-la lá né? Porque daí ele vai vir como meu filho, eu tenho que alimentar, eu tenho que, né, cuidar, eu tenho que direcionar na vida. Seria muito difícil. Muito difícil. É interessante que você está dando esse exemplo, Carol. Vou traçar um paralelo, talvez, para algumas experiências que a gente já tenha tido no nosso dia a dia. Tem pessoas que, às vezes, a gente bate o olho, a gente tem uma afinidade imediata. Tem pessoas que a recíproca, infelizmente, é verdadeira. Que a gente bate o olho e não... Como a gente fala em português, o santo não bate. O santo não bate. Como explicar isso? Por vezes, às vezes é até uma questão energética, às vezes a pessoa está numa vibração X e a gente está numa vibração Y, então não existe aquela ressonância, então já existe aquele afastamento. Mas às vezes é porque realmente nós já tivemos algum história, tipo de convivência, né? Então eu acho que nesse aspecto é muito importante. Aliás, como você estava falando a respeito, né, de coisas que podem ter acontecido há muito tempo atrás, eu estou lendo um livro que se chama Tabernáculo Eterno. Eu trouxe 1 trilhão de livros aqui para vocês hoje, mas esse daí não está na lista dos que eu trouxe. E mostra uma situação maravilhosa, porque a pessoa que é já se não um mentor, ele é uma pessoa já muito vinculada ao trabalho lá do outro lado, ele está desencarnado e ele ampara espíritos nas suas diversas atividades. Espíritos encarnados, né? Ele é como um anjo da guarda, vamos colocar assim. E ele trabalhou de forma muito intensa durante a Segunda Guerra Mundial, nos processos que aconteceram do outro lado, né? De amparar os espíritos que estavam chegando lá na espiritualidade. E por conta disso, ele recebe um agrado, vamos dizer assim, né? Justamente a lei vindo agora ao seu amparo, uma vez que ele ajudou tanto, então agora ele vai receber da lei também alguma coisa. E ele recebe de presente uma visita a planos superiores.
E a visita é num local chamado Tabernáculo Eterno, que existe na espiritualidade, que foi uma igrejinha criada, construída pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos, inclusive de Jesus, que é muito impregnada de energia, de possibilidades psicométricas, né? De você tocar e enxergar a história que aconteceu por trás daquilo, mas de uma forma legal. muito mais potente. Não é só um vídeo que você vê, você entra na história em 3D, como se você Como se você estivesse estivesse experienciando. É fantástico. E aí ele vai lá, o mentor dele leva ele com mais uma moça para lá. E só que assim, para você poder ter a experiência psicométrica, você precisa estar num determinado padrão vibratório, porque do contrário você não consegue. E ele é um cara que ajuda, foi médico na Terra, fez coisa boa aqui, estava fazendo bastante coisa boa lá do outro lado. Só que o mentor dele fala para ele: olha, a fulana consegue, só que você ainda não. Então, assim, a gente te trouxe aqui hoje não para que você de imediato participe dessa atividade, ele já está ali super frustrado que ele não vai conseguir, mas ele fala, justamente a gente está aqui para te ajudar a transpor essa situação, essa limitação que você tem. E aí eles vão para uma sala de psicó, sei lá o quê, que faz um equipamento que faz com que ele volte a exatamente o local no passado, onde ele fez algo do qual ele é absoluta... Ele, assim, ele não tem nenhuma recordação desse passado, tá? Ele colocou embaixo do tapete total, é a sombra maior dele. Só que esse equipamento faz justamente ele voltar no ponto exato onde ele precisava e, de novo, como se estivesse vivenciando. Aquela coisa que a gente falou no vídeo sobre EQM, né? Ele volta como se estivesse... fazer morte. Obrigada. Vivenciando a situação com todos os sentimentos que ele tinha naquela época e mais o que ele tem hoje, ou seja, hoje a consciência que ele tem de que ele fez muita bobagem. E aí ele vivencia aquela história toda de matança, de estupro, de violência, e ele se sente o pior dos piores, do pior dos piores. Só que ele tá lá para curar, ele tá lá para não é nem sublimar, é para realmente curar aquela lembrança, aquela memória, se aceitar, entender os porquês da vida dele. Então, assim, a gente falou sobre o espectro e estarmos num plano de provas e expiações. Pessoal, ninguém que está encarnado aqui nesse momento é anjo, é missionário, não ninguém está aqui por acaso. Se nós estamos aqui, é porque a gente fez isso ou muito pior nas outras encarnações. Não achem, gente, que a gente está aqui sem querer, imagina, eu vim aqui para acompanhar meu filho, porque eu sou uma pessoa muito boa. Não foi. Não foi. Cara, Carol, esses tapas na cara, e tipo assim, eu tô me massageando aqui, assim, ó. PHODA, PH, né? PHODA. Mas cara, é realidade. A gente tem que vestir, sim, a sandália da humildade. A gente tem. Cara, e é punk, mas a verdade é essa. E isso que não nos sirva de tristeza, limitação, sei lá o quê, mas de motivação, talvez, eu acho, para reconhecer as nossas limitações, reconhecer os nossos lados sombra. A gente fala muitas vezes aqui, Carol, por diversas vezes, a gente tem que abraçar, acolher o lado sombra, acolher o lado sombra, porque somos também. Para que a gente possa reconhecer aquele nosso lado, para que daí sim a gente possa com consciência trabalhar. E essa é a grande presente da reencarnação, porque se estiver para trabalhar esses nossos crescimentos no plano espiritual é muito mais demorado o processo, a gente já falou isso no vídeo da reencarnação. Então, é a melhor ferramenta, é uma das grandes misericórdias de fato, a gente está aqui no plano material mais denso possível para aprender e internalizar essas experiências. Sem dúvida. E aí a gente tem uma questão, inclusive, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que é a questão do planejamento reencarnatório. A gente, né, tem aí as situações que a gente planta em vidas anteriores, o nosso livre-arbítrio usado, então, no passado, e que atualmente, então, deve vir à tona. Atualmente, como a gente acabou de dizer, nem sempre é exatamente na próxima encarnação. Às vezes demora muito tempo, porque a misericórdia ela é tão maravilhosa, gente. Deus é tão maravilhoso, esse ser, esse tudo é tão maravilhoso,
que ele permite que a gente, ou ele nos protege até o momento em que a gente esteja em condições de encarar essa sombra, essa dor, essa maldade mesmo que a gente realizou num determinado momento da nossa vida, e a gente trata isso como maldade, mas nada mais é do que ignorância. Ignorância da lei de Deus, ignorância da bondade, da misericórdia, de tudo como a própria vida funciona. Então, enquanto a gente é ignorante nesse sentido, a gente vai ainda acabar semeando muitas dores e sofrimentos, e, enfim, porque é da lei. É da lei. E não adianta a gente falar, mas então a pessoa foi fadado a ser assassino, porque se alguém tem que morrer com um tiro no coração, então tem que ter um assassino. Gente, por exemplo, uma pessoa que enforcou, né, na guilhotina lá na França, que trabalhou numa guilhotina lá, ou que mandou guilhotinar muitas pessoas que perdiam a cabeça. Quando essa pessoa volta, e se é uma necessidade dela então passar por isso, ela não necessariamente tem que passar pelas mãos de alguém. Ela pode sofrer um acidente de carro e ter a cabeça decepada. É a mesma coisa, a energia é a mesma. Ela tinha que passar por uma determinada situação e passou. Ela recebe, ela está andando na rua e entra uma viga de metal no peito dela. Pronto, ela morreu com o coração foi atingido. Então, a lei, ela não precisa que haja um autor, alguém que esteja fazendo mal. O que acontece é o seguinte, várias pessoas plantaram o mal lá no passado. E essas pessoas, então, elas são os candidatos a praticarem o escândalo. Lembra que Jesus fala que o escândalo é necessário, mas ai de daqueles que o praticarem. O escândalo, ele é necessário para o plano que nós estamos. Provas, expiações, ação e reação. A gente praticou muito mal. A gente não está aqui no parque de diversões, a gente não é santo. Então, a gente, por necessitar muitas vezes de passar por determinadas situações, a gente convive com pessoas que se candidataram a serem os agentes da destruição, da dor e do sofrimento. Se a gente for ver, por exemplo, o Brasil, é muito triste às vezes quando a gente assiste um noticiário, porque a gente vê situações de violência tão prementes, tão terríveis, e a gente se pergunta muitas vezes, mas o fato da gente nascer naquele ambiente prova para a gente, por A mais B, que existe energeticamente falando uma necessidade para nós de vivenciarmos aquilo. Se não for para passar por alguma coisa mais terrível, é para aprender com as coisas que estão acontecendo e fortalecer na gente o desejo de nunca mais fazer aquilo, não passar mais por aquilo, entende? Sim. Você ia falar alguma coisa? Não, eu tô assim, é porque eu tô assim, eu vou escutando a Carol, eu vou refletindo, pensando, nossa, fazendo tantas análises. E você mencionou antes, Carol, que o livre-arbítrio, as escolhas, a vontade que determina a nossa realidade. Eu acho que essa é uma frase muito importante, porque, de fato, se eu aqui encarnada, eu estou alimentando, então, um campo determinado, que é um campo de vibração negativa, isso vai se materializar. Isso vai se materializar. É a lei é a lei universal. É a lei universal. Aonde eu coloco a minha mente, onde eu coloco a minha energia criativa, é a energia manifestadora. Então, quando você fala a palavra eu me candidatei para um ato, o fato é, quando fala assim, se candidatar, nada mais é do que o meu espírito está naquela faixa vibratória. Ele está alimentando aquele campo, ele está trabalhando criativamente para a criação daquela, né, energeticamente para a criação daquela manifestação. E a lei universal, ela é a lei da ressonância, então as coisas se atraem. Então, se existe aquele que deve sofrer, o exemplo da guilhotina, a perda da cabeça para, de alguma maneira, passar pela experiência karmicamente determinada, no caso, né, pelo plano reencarnatório, pela lei da atração, seja que a natureza vai causar quando cai uma árvore, um acidente causar eu ser decapitada, ou
como você falou, né? Uma outra pessoa que está alimentando aquele campo, ela é um instrumento da realização daquele ato. Só que ela apenas... Porque é a livre escolha. Ela está escolhendo por aquilo. Então, ela tem, obviamente, a responsabilidade por aquele ato. Não é pelo fato de que deve existir aquela A passagem vítima e o bíblica. algoz? A passagem bíblica que você falou O escândalo. o escândalo, né? Não é porque tem que existir o escândalo. Nós somos resultado e fruto disso, né? Nós alimentamos este campo, então, e claro que você é responsável por isso também. Então, acho que essa que é a análise, assim, a gente tem que fugir dessa dicotomia pessoal, que uma coisa ou outra, as coisas, o mundo ele é entre aspas, a vida é entre aspas contraditória, certo? A gente tem que abraçar a contradição faz parte da nossa essência. Então, o livre-arbítrio, mas a lei é essa. A lei é ação e reação, causa e efeito, vontade e livre-arbítrio que determina a minha realidade. E aí que é o convite que a gente quer fazer, né, vocês, a todos nós, refletirmos, né? Quais são as minhas ações, quais são os campos que eu estou alimentando, né, no meu dia a dia. E às vezes eu tenho uma realidade X que se apresenta na minha vida, eu me pergunto de onde que veio essa realidade. Aí, se você olha de fato com um binóculo profundo, se existisse esse binóculo, deve existir esse binóculo no mundo espiritual que mostra, você vai ver N atitudes suas, pensamentos, atitudes que alimentaram aquele campo. Você não quer ver, a gente não quer aceitar o nosso lado sombra, mas nós também somos isso. Então, a gente tem que ter a consciência que também somos isso, aceitar, abraçar, acolher, para transcender. Né? Sem dúvida. E você, vai lá. Não, fala, vai lá. Não, é porque nisso que você está falando, eu acho importantíssimo, porque a gente está falando de grandes coisas, a gente está falando de situações terríveis, de maldade e tudo mais, que a gente vê como maldade, mas são, como disse, né, ignorância, na verdade, da lei. Mas no dia a dia, nas pequenas coisas, a gente já faz, às vezes, a gente tem atitudes, porque, veja bem, eu estou imaginando aqui que as pessoas que acessam um canal como esse para ver um vídeo com esse conteúdo já tenha superado algumas situações, né? E que talvez hoje não sejam mais capazes de fazer assim, coisas assim, de uma ignorância muito grande, vamos colocar assim. Então a gente está ali no nosso dia a diazinho, achando que a gente está. Pô, eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa boa. Eu trabalho, eu tenho minha família, eu trago para casa aqui o pão de cada dia. Mas, assim, existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, porque a gente não evolui. É claro, a gente evolui como um todo, como um conjunto, mas a Carolina, ela é a Carolina profissional, ela é a Carolina amiga, ela é a Carolina filha, ela é a Carolina irmã, ela é a Carolina, se fosse mãe, se fosse, né? E tem várias facetas da minha personalidade que caminham paralelamente. Porém, eu posso ser uma ótima irmã e uma terrível filha. Ou eu posso ser uma ótima profissional e no meu campo de amizades ser terrível. Então, assim, a gente... Existe toda uma situação de análise que a gente deve fazer, se a gente quer fazer um processo de autoconhecimento, para a gente ver os momentos e os lugares e as facetas, as máscaras que a gente usa no nosso dia a dia, e identificar através delas, então, os locais, os momentos, as situações, as atitudes que a gente pode alterar, porque, de novo, na questão do nosso nível, vamos colocar assim, né, que a gente talvez, eu espero, que não seja mais capaz de matar ou não seja atualmente capaz de roubar de uma forma ostensiva. Talvez a gente ainda seja capaz de roubar, sim. Eu acho que muita gente, o que falta é a oportunidade. Quando a gente, por exemplo, ainda se acha no direito de sonegar um imposto de renda, ou a gente se acha no direito de não devolver um troco que a gente pegou a mais na padaria. A gente acha que isso é coisinha pequena, é bobagem. Só que no frigir dos ovos, a gente está ainda plantando essa semente do fora da lei, né? Alimentando o campo. Alimentando esse campo, justamente. A gente está, então, dando comida para o campo daqueles que roubam bancos.
A gente está fortalecendo esse campo que hoje já era para estar pequenininho, mas a gente deixa ele cada vez maior com as nossas intenções, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Então, no trabalho, a gente vai lá e leva para casa uma resma de papel, ou você vai sair de férias e entra aquele e-mail terrível, e você fala, vou fingir que não vi, e saio de férias e larga lá o colega se estrepando para responder o e-mail. Então, você veja, é bobagenzinha do dia a dia. É um leque tão grande, né, Carol? Que a gente poderia ter, sabe, fazer novas escolhas. Existe um livro do Pietro Baldi, gente, o Pietro Baldi, já falei dele aqui para vocês. A gente tem que fazer um vídeo dele, na verdade. A gente um dia tem que fazer um vídeo dele, realmente. Porque na questão da lei de causa e efeito, eu não conheço atualmente ninguém que fale sobre isso com mais propriedade. E ele tem um dos não milhares, mas um dos vários livros que ele tem se chama Pensamentos. E ele faz várias análises de personalidade da vida das pessoas. E como dentro dessa encarnação, atitudes tomadas dentro dessa encarnação tiveram consequências positivas ou negativas, e ele disse que a gente pode, inclusive, calcular essas coisas, né? E um dos exemplos que ele traz é justamente de dois amigos, né? Um deles tinha uma casa de campo, que era lá para uso da família dele, eventualmente ele alugava a casa para ganhar um dinheirinho, só que o amigo dele estava ali passando por um processo estressante no trabalho, tinha ali as suas dificuldades, então ele, apesar de estar precisando financeiramente não está passando por uma situação muito boa, ele emprestava a casa para esse amigo, deixava lá roupa de cama, deixava lá alimento, deixava tudo certinho para o amigo poder desfrutar um final de semana e dar uma descansada, né, dar uma espairecida e tal. Então, ele fazia isso de coração. E o amigo dele era um engenheiro que estava realmente passando por situações assim muito complicadas e tal. Então, ele precisava realmente dar uma espairecida. E esse amigo, então, foi um final de semana na casa e ele ocasionou uma questão hidráulica lá na casa, um problema hidráulico que ele, como engenheiro dessa área, seria... Para ele resolver isso, gente, era 2 minutos. Era só boa vontade, 2 minutos, pensando no amigo que empresta a casa para ele com regularidade, pensando que para ele seria muito menos trabalho do que para o amigo que não entende nada disso daí, pensando talvez que, poxa, o amigo está passando por uma questão financeira, né? Se eu ajudar ele aqui, ele não precisa nem gastar com isso. E, claro, pelo toma lá da cá mesmo, né? Ele está recebendo do amigo esse agrado, enfim, né? Alguma coisa ali do amigo e ele, poxa, não vai fazer nada? Ele optou por não fazer nada, o que ocasionou ainda mais problema na casa. E aí o que acontece? Ele saiu da casa, o amigo volta, chegou num dia super tarde da noite, com a família, com filhos pequenos, super cansado. E a hora que ele abre a porta e vê lá o problema, não tinha como não resolver naquela hora o problema, só que, como disse, tarde da noite, não tinha como achar alguém para fazer, e ele não conhecia direito como fazia, mas ele foi tentar fazer. E aquele rolo, aquela coisa e tal. Tudo isso porque o outro não quis gastar 5 minutos da vida dele para ajudar o amigo que já estava ajudando ele. Ou seja, o amigo, vamos dizer assim, tinha a palavra, mas a palavra me fugiu. Mas o que não considerou o dono da casa... O que não trabalhou muito com empatia. O que não foi muito empático... Vamos colocar dessa maneira. Até porque nós também somos assim, muito mais, enfim. Mas é justamente esse o motivo de trazer esse exemplo. É para ver que, gente, é coisinha que a gente teria feito. Ai, gente, estou cansada, eu vou ficar mexendo nisso aqui. Depois ele vê, depois amanhã... Quando ele chegar aí, ele contrata alguém e resolve. Por causa disso, ele perdeu a oportunidade de ir para casa, porque é óbvio que o amigo dono da casa não quis nunca mais ouvir falar desse cara, né? Não tinha mais como espairecer, não tinha mais como, né, deixar
o vapor, né, a tensão do dia a dia. sair, e aí ele foi obrigado a continuar ali, né, trabalhando, e talvez tenha recebido mais problema no trabalho, tenha tido mais dificuldade para lidar com os problemas, enfim, a gente não sabe aqui os detalhes, mas você percebe que um negocinho que você poderia ter, sabe, mudado uma trajetória inteira da sua vida, porque você sempre agiu desse jeito. Por forçar um pouquinho a sua vontade para o lado contrário, você poderia ter transformado o seu futuro. E aí, ao invés de transformar o futuro, ele só acelerou mais ainda a força com que a reação vai vir para cima dele, porque vem, gente. Não, nós somos confrontados diretamente com isso. E a questão é de tomada da consciência, né, Carol? A gente trabalhou já num outro vídeo de experiência quase morte. N casos de pessoas que, quando elas estão, né, no plano espiritual, tem o processo de revisão da vida, né, em que elas se confrontam com as atitudes boas e não boas, né, da vida que elas tomaram, e elas sentem pelos dois lados, pelos dois prismas, né, do perpetrador quanto da pessoa que recebeu ou que experienciou aquele ato. E é muito claro que quando a pessoa sente o que ela causou, ela imediatamente, a pessoa, eu digo o espírito, o espírito, ela quer reequilibrar a conta, ela quer sanar o débito, ela quer, nesse caso, experienciar, essa é a lei também, experienciar sob a outra ótica para que ela possa, também tendo a experiência do outro lado, compreender, fechar o ciclo e transcender. Então, a lei da causa e efeito, né, da ação e reação, causa e efeito, ela também é um clamor da nossa alma, para reequilibrar, para trazer, para nós, de fato, nos curarmos dessas escolhas. Então, isso é uma coisa que a gente pratica a todo momento, diariamente, e não tem como fugir, gente. Essa é a questão. Pega o exemplo que eu falei do livro Tabernáculo Eterno, do cara que viu, né, o passado dele. Imagine-se agora no lugar dele, vivenciando exatamente essa situação e vendo o rosto das pessoas para quem você praticou o mal, e pior. Lembra que eu falei que ele estava com uma outra moça do lado, que a moça já conseguia acessar os planos, né, através da psicometria, e ele não, e por causa dele, então, eles tiveram que fazer um desvio para ele poder, então, revisitar o passado. Ela foi uma das vítimas dele no processo que ele estava vendo lá naquele momento. E ela do lado, sendo uma super amiga, sendo uma super pessoa companheira do processo. Então, assim, coloquem-se nesse lugar e vocês vão perceber que vocês, por culpa, felizmente a gente sente, só que a culpa não deve paralisar, a culpa ela deve ser um fator de força motriz de mudança. Exatamente, de mudança de direção. Então, ele sente essa culpa e, obviamente, que ele vai pedir, pelo amor de Deus, eu preciso redimir essa situação. Eu não posso permitir que isso continue desse jeito. Não é só lá olhar e falar, eu me perdoo, sou maravilhoso. A gente não funciona assim psiquicamente, a gente não consegue, a gente precisa vivenciar situações similares. Bom seria, e quem sabe um dia a gente consiga isso, da gente não precisar vivenciar, da gente, né, se conseguir se perdoar e elevar e entender que a gente estava num processo de crescimento, porque esse deve ser o olhar que a gente se encara. Lembra que nós estávamos lá, né, no espectro, uns mais para baixo, uns já lá no limiar para subir para outro patamar. Para a gente chegar no limiar, para subir para outro patamar, a gente teve que andar todos os degraus aqui do meio. Então, o caminhar desse processo, ele faz com que a gente caia e levante. Então, a gente precisa ter compreensão e misericórdia também por nós mesmos, entendimento que a gente está num processo evolutivo e, como tal, às vezes a gente erra. Obviamente que a gente não pode ficar... Ai, eu sou terrível, como eu sou ruim, eu só faço coisa ruim, e agora, meu Deus, não é isso, gente, não é isso. O conhecimento, o autoconhecimento, que a gente aqui tanto bate nessa tecla, falamos no vídeo lá sobre a astrologia como uma grande ferramenta da gente se entender e saber quem nós somos, e saber onde que estão as nossas energias, para justamente a gente tentar usar o nosso conhecimento, autoconhecimento, lembra?
os nossos pilares aqui, né? O nosso conhecimento para mudar as nossas trajetórias, fazer plantios mais saudáveis que vão se refletir. Aliás, já nessa vida já começa a refletir. Fiquem tranquilos que já nessa vida começa a refletir. No mesmo momento, na mesma semana, você já percebe. Se você consegue mudar padrões, certos padrões, você já sente a mudança. Sem dúvida, sem dúvida. Carol, lindo. Eu acho, nossa... Eu acho que de todas essas informações que a gente tira aqui, para a gente ir caminhando para um encerramento, existe, lembrando que a gente, né, desse espectro, então, que a gente está no plano de provas e expiações, a gente começou, não foi esse vídeo, mas a gente já fala a respeito da transição planetária, a gente fala muito da transição planetária, nosso canal se chama Nova Terra Talks, mas fazendo alusão a essa nova Terra que a gente quer trazer, e pensando que a gente cada vez mais vai deixar esse homem velho para trás e vai viver em consonância com a lei, aos poucos a gente vai se desvencilhando da necessidade da ação e reação na nossa vida. Nesse patamar. A gente vai deixar de ter a necessidade de sofrer consequências, porque a gente, na verdade, vai sofrer consequências, mas só consequências positivas. Né? A gente vai começar a plantar, fazer um plantio tão positivo que a gente vai se ver envolto de situações auspiciosas, de pessoas que vibram como a gente na alegria e na abundância e na misericórdia. A nossa vida vai se tornar mais abundante porque a lei é abundante, Deus é abundante, a gente... Veja pela luz do sol. É o maior exemplo que a gente pode trazer na nossa vida. Porque ela... Tudo bem, tem dia que está nublado. Aqui mais do que aí. Não é culpa do sol, porque o sol está lá. O sol está lá. O sol está lá. O sol está lá. Então, assim, a gente precisa trabalhar e fazer um caminho consciente para ultrapassar essas limitações e essa forma de encarar a vida que faz com que a gente viva no automático e faça sempre as mesmas coisas e haja sempre da mesma maneira, causando para a gente esses desconfortos depois, ultrapassando isso para que a gente, então, primeiro, ganhe que o nosso passaporte para a Nova Terra seja carimbado e a gente garanta nosso ticket, né, para a Nova Terra, esteja lá. Se Deus quiser. Se nós quisermos. Se nós quisermos. Eu queria tanto falar disso, do se Deus quiser, porque a gente usa muito, né? E a gente usa o se Deus quiser como se fosse... Exime a responsabilidade. Tira a nossa, mas coloca em Deus. Assim, que nossa vontade se faça, porque que Deus queira que a nossa vontade seja feita. Quando a gente deveria usar essa frase justamente com o intuito que ela existe. Se Ele quiser, se Deus quiser que aconteça, se Deus permitir que aconteça, e que aconteça o que for melhor para nós, não o que eu quero que aconteça, porque eu não sei o que é melhor para mim. Eu, como Carolina, vivendo aqui no mundo material, talvez eu ache que para mim o melhor seja ganhar na loteria amanhã. Ficaria super feliz. Quem não acha, né? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, mas já falando com fundinho de verdade, ficaria mesmo feliz. Por outro lado, o que isso não traria para mim? Aliás, a prova da riqueza é uma das mais difíceis, porque a pessoa, quando ela tem essa abastança, ela nem sempre é capaz de olhar para baixo, né? E ver os necessitados e ver as pessoas, porque o dinheiro ele é uma energia da qual a gente... nós somos meros... nós não somos donos do dinheiro, a gente está momentaneamente fazendo uso do dinheiro. Usufruto naquele momento, mas não pertence a gente. De acordo com a nossa programação reencarnatória, acho que eu comecei a falar e não dei continuidade na questão da programação reencarnatória, né? A programação reencarnatória, ela muitas vezes ela é feita com o nosso
a nossa anuência, né, com Contribuição e consentimento. consentimento da gente ali participando junto com os mentores que têm o conhecimento de situações que a gente ainda não pode se lembrar, de serem muito pesadas para a gente. Então, eles vêm e eles fazem ali sugestões, e a gente às vezes faz sugestões. Eu quero mais sofrimento, porque eu quero pagar tudo nessa vida. Gente, não faça isso. Se você não, né, escuta o que eles têm para falar para você, que eles sabem mais do que a gente. Então, a gente faz, às vezes, essa programação muitas das vezes, o que está acontecendo com a gente aqui hoje, de dor e sofrimento e insucesso e tal, fomos nós que pedimos. Dentro dessa linha que a gente está aqui explicando, da gente ter conhecimento do que a gente fez no passado, a gente reconhece a necessidade de passar por determinadas situações, então a gente fala, olha, eu gostaria de passar por determinada situação, porque eu acho que assim eu vou chegar mais próximo, mais rápido, mais isso ou mais aquilo. Então, ter essa consciência, é claro, gente, nem todo mundo participa do seu próprio processo reencarnatório. Existe sim reencarnações, como é que fala? Compulsórias, com situações compulsórias, da mesma forma como a gente força o nosso filho para ir para a escola num dia de chuva, e de frio e de neve, aqui, aí, sei lá, um calor de 40 graus, porque a gente sabe que é o melhor para eles. E aqui no plano espiritual, a mesma coisa. Eles sabem o que é melhor para nós e às vezes precisam prescindir da nossa conivência, porque, do contrário, a gente nunca sairia do lugar. Então, assim, levando essas coisas em consideração, vamos pensar na nossa vida. Faz uma análisezinha básica, rápida. Como que você está agindo? Quem é você? Quais são as suas atitudes nos pequenos momentos da vida? Naquelas interações com o garçom no restaurante, naquela interação com a faxineira no trabalho, naquela interação com o troco da padaria, essas coisinhas. Lembrando que nessas atitudes que a gente honra a Deus a cada segundo, você juntar um lixo né, do chão, é dessa maneira que você aplica, que você se conecta com a fonte, que você causa o bom karma, a boa causa e efeito, né? Sem dúvida. Então, evite ser o bonzinho, sabe? Assim, a gente precisa ter consciência que a gente precisa saber falar não. A gente não precisa falar sim para tudo. Como Jesus disse, seja o seu falar sim, sim, não, não. E isso quer dizer que a gente não precisa... então agora eu vou ser boa, vou fazer a coisa certa, então eu vou falar sim para tudo. E mesmo quando eu não quero, mesmo quando é ruim para mim, quando me causa dor, sofrimento, eu falo sim porque eu quero ser boa. Não é isso, mas a gente vai encontrar devagarzinho o nosso equilíbrio, a gente vai sair daquele mal-humorado que fala não para tudo, talvez a gente acabe indo para o que fale sim para tudo, a princípio, esse condescendente, né, o capacho que todo mundo sobe em cima, para chegar finalmente num meio termo, e é esse meio termo, é o caminho do meio que o budismo fala e que a gente sempre fala aqui. Às vezes a gente passa mesmo pelas situações dos dois espectros, dos dois lados do espectro, justamente porque é só assim que a gente consegue aprender que o caminho do meio é o melhor, né? Então, fica o convite, né, para todo mundo, para rever atitudes e perceber, né, as situações da nossa vida, para sair do automático, gente. Convite para sair do automático e perceber em que momento que você pode agir dentro da lei e fazer com que, então, os seus plantios sejam mais auspiciosos, né? Perfeito. Então, tá bom. Então, tópico maravilhoso que a gente já mencionou, né? Tudo conectado. Todos os tópicos que a gente trazem aqui, na verdade, são conectados. Então, eu tenho certeza se você olhar outros vídeos, você vai, de certa forma, ver esses tópicos pincelados. Então, convite também para vocês acessarem o nosso canal, verem os outros conteúdos que a gente coloca à disposição. E agradecer pela presença, pela atenção, pelo carinho. E estamos aí numa próxima vez, com certeza, esperando vocês aqui com a gente. Isso aí. Obrigada. Tchau. Tchau.